de oração, Pai, é um culto que mexe com o inferno, Senhor. Mas, segundo a nossa vontade, seria o diretor da casa, Senhor. Mas o Senhor já tinha colocado no coração do Gabriel, Pai, para estar aqui, Senhor. E nós temos certeza, Pai, que a Tua palavra, meu Senhor e meu Deus, vai edificar nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha falar primeiramente com o Teu Filho, Senhor. Mas que nós possamos sair daqui saciados, ó Pai, com frutos de arrependimento, Senhor. Deus, fala a Tua igreja segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, Senhor. Deus, usa o Teu Filho como o Senhor nunca usaste nessa terra, Senhor. Deus, que Ele possa pregar como se tivesse uma multidão aqui, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Saúde toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Desde já peço para que possamos abrir lá no primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro livro dos reis. Lá no capítulo de número 18. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, a partir do verso 36, que diz: Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém. Somente até o verso de número 39. Aleluia, glória a Deus. Quando o presbítero Luiz começou a orar sobre Elias, eu já pensei que ele iria pregar a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu falei: Deus, segura esse homem, Deus. Segura. Em nome de Jesus. Essa é uma palavra que é muito conhecida já. E a gente vai, antes de falar exatamente sobre o capítulo 18, vamos traçar como foi a trajetória de fé do profeta Elias. Lá no capítulo 16, no primeiro livro de Israel, já vai falar sobre um rei chamado Acabe, filho de Onri. Onri, ele era o rei do reino do norte de Israel. Depois da separação em que Israel acabou tendo Samaria como a sua capital no reino do norte, e Judá tinha Jerusalém como a sua capital no reino do sul. E no reino do norte, Acabe, ele acabou casando com uma mulher chamada Jezabel. E quem era Jezabel? Ela era filha de Etibaal, que era o rei dos sidônios. Então Jezabel era uma sidoniana, que é um termo geral para definir os fenícios em gerais. É um termo bíblico para poder se referir aos fenícios. O interessante é que esse casamento foi uma aliança política. Em que vantagens dá isso? Vantagens comerciais, em que ambas as nações podem se beneficiar, tanto com o ouro, a prata, o bronze, seja benefícios armamentistas, ou seja, a Fenícia era obrigada a ajudar Israel caso alguma nação tente invadir Israel. E aí a gente já vê que os israelitas, eles estavam confiando mais no povo
que na proteção divina. Porque para eles pensavam, eu não preciso da proteção de Deus, basta eu me alinhar com os fenícios nas guerras e a gente vai vencer todos de uma vez. Está tudo perfeito. Porém, essa aliança gerou consequências. Que consequências são essas? Idolatria. Jezabel mandou destruir todos os altares do Senhor, o Deus de Israel, que estava na nação. E, no lugar disso, ela construiu um poste para a deusa Aserá, um templo para o deus Baal, Melkart, e ela mandou fazer um genocídio de profetas. Ela quis exterminar muitos profetas e deu essa ordem. E aí que entra o profeta Elias durante essa caminhada, durante esse cenário. Elias se achega a Acabe, ele ora antes e fala: sob a minha palavra, não haverá mais chuva. E não choveu durante 3 anos e meio, de acordo com o livro de Tiago. Porém, Deus ele é tão maravilhoso que ele dá escape para quem é fiel. Davi, ele tinha a sua caverna de Adulão, mas Elias, ele tinha o Querite como seu esconderijo, como seu refúgio, aonde o próprio Deus sustentava Elias através de corvos que enviavam tudo o que ele precisava. Enquanto Elias estava ali usufruindo de tudo o que o Querite poderia oferecer, ofertar através de Deus, a nação de Israel estava afundada na idolatria, afundada na fome, porque a seca que a chuva gerou fazia o povo não poder colher mais tantas coisas, tantos alimentos, ou seja, o povo já estava perecendo por falta de água, por falta de alimento, e ainda assim oravam aos seus deuses falsos para poder livrá-los daquela situação. Mas Elias estava no Querite, sendo sustentado pelo verdadeiro Deus. Mas aí é que está. Elias correu o risco de se acostumar demais com o Querite. Não entre numa zona de conforto. Não se acostume com a provisão do Querite, porque o Senhor ele quer te usar muito mais. E Elias precisou entender isso. Não é à toa que a seca chegou até o Querite. Chegou a um ponto que o Querite secou. E aqui eu já entendo uma coisa, que Elias precisou provar da própria pregação dele. E na nossa vida é assim. O Senhor Deus ele vai nos provar em toda a pregação que a gente vier a fazer. Quando a gente sobe até uma tribuna aqui, assume uma tribuna, assume um púlpito, a gente acha que é somente pregar, acha que é somente liberar palavras. Mas não, vai chegar uma hora em que o próprio Deus, ele vai nos fazer experimentar daquilo que nós pregamos. Então, cuidado com aquilo que a gente libera de um púlpito. E eu posso muito bem afirmar isso. Eu tenho credibilidade para dizer isso. Quantas foi as vezes que eu subi até o altar, assumi uma tribuna e acabei pregando. E dias depois, meses depois, o Senhor me fez experimentar daquilo que eu tinha falado. Para eu não ser hipócrita, para eu ter credibilidade de fé naquilo que eu estava falando. Eu lembro muitas das vezes em que dei uma breve saudação num domingo sobre o bom samaritano. Num domingo. E na quarta-feira apareceu diante de mim um jovem caído que tinha sido assaltado. E eu precisei ajudar, ser o bom samaritano para aquele jovem. Aleluia. E não somente isso. Isso foi em saudação. Quando eu, de fato, preguei sobre o bom samaritano, poucos dias depois,
depois, apareceu outro jovem caído na minha frente para eu ser o bom samaritano. O Senhor, Ele sempre vai te fazer provar da sua pregação. E não falo isso para me exaltar, mas é para testificar o que a palavra diz. Era muito fácil Elias dizer que não ia chover. Mas chegou um momento que Elias precisou entender que a seca chegava para todos, até para ele. Ele precisou compreender que aquilo que você prega, você vai acabar vivendo. Querite secou. Deus fechou a porta do Querite, mas abriu a porta em Sarepta. Elias estava ali aguardando as instruções do Senhor para poder sair dali. Tanto que o próprio Deus falou: vai até Sarepta e lá você vai encontrar uma viúva que vai te sustentar. E aí eu te pergunto, aonde ficava Sarepta? Sarepta ficava na região fenícia. E de onde Jezabel veio? Da Fenícia. Porém, naquele momento, Jezabel não estava na Fenícia. Ela estava em Israel, casada com Acabe. Então, enquanto Deus mandou Elias ir para um lado, Jezabel já estava do outro. O Senhor nunca perdeu o controle de nada. Nos mínimos detalhes, Deus cuidou de Elias. Deus não mandou Elias para a terra natal de Jezabel enquanto ela estava lá, mas enquanto ela estava ausente. Aleluia. Confia no Senhor. Segue o direcionamento dele, sem questionar. E quando Elias chegou em Sarepta, a palavra diz que a mulher viúva já estava na porta da cidade. Ou seja, aquele encontro foi de fato marcado por Deus. Aleluia. Elias pede um pão para aquela mulher. E aquela mulher fala: eu só tenho um punhado de farinha para mim e para o meu filho, para que eu faça para nós dois e depois morramos. Mas aquela mulher acreditou em Elias. Ela resolveu seguir o pedido de Elias. E eu imagino a mulher entendendo o propósito do que estava acontecendo, mas o seu filho poderia não estar entendendo. Talvez o filho poderia estar pensando: mãe, por que está ajudando esse moço estranho se é a gente que está passando fome? Duas visões diferentes. E quando uma visão se choca com outra visão diferente, gera divisão. Duas visões. Mas aquela mulher precisou compreender que Elias era de fato um servo de Deus. Ela fez aquele bolo e a farinha se multiplicou. Teve um milagre ali. E Elias falou que aquela farinha não ia parar de multiplicar até que a chuva voltasse. Ela experimentou do milagre. Porém, o interessante é que antes mesmo de Elias chegar e pedir um bolo, a primeira coisa que Elias pediu foi água. Ele estava cheio de sede e pediu água. Aquela mulher deu água para ele. Aleluia. Mas olha só o que o próprio Jesus ele fala em Marcos capítulo 9, versículo 41. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Frutos da fé. Aleluia.
até mesmo um copo de água, o Senhor lhe considera como uma boa obra diante dele. Quando você acha que um copo de água não é nada demais, o Senhor, ele fala, até um copo de água fria que você dá para alguém, eu considero, e você vai receber o teu galardão por isso. Aleluia. E logo depois, ela fez aquele bolo. Porém, a palavra diz que ela fez. Ou seja, não adianta você saber fazer. Você precisa fazer. A obra de Deus, você não adianta você apenas saber que precisa fazer. Você precisa pôr a mão na massa e fazer. E Elias compreendeu que o recurso veio da onde ele menos esperava. E aquela mulher colheu frutos de fé. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando nós avançamos para o capítulo 18, a gente já vai para o texto base dessa mensagem. Porque até aqui, Elias teve a sua caminhada de fé, crendo que só o Senhor é Deus. Ainda em época de sede, estava todo mundo com sede. Alguns, ou muitos, desidratados. Até que Elias convoca Acabe e 450 profetas de Baal para um desafio no Monte Carmelo. E esse desafio consistia em cada um orar para o seu Deus, e aquele que responder com fogo, esse sim será o Deus verdadeiro. E Acabe e os profetas de Baal, eles aceitaram, mas não sabiam do que estavam se metendo. Os profetas de Baal, eles vão primeiro, ficam a parte da manhã e a parte da tarde orando, Baal, 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 e ficaram o tempo todo só gritando Baal, Baal, Baal. E Elias começou a fazer chocarrices, começou a zombar, começou a falar, ei, o seu Deus não está ouvindo, grita mais alto, ei, o seu Deus não está ouvindo, grita mais alto que ele deve estar dormindo, grita mais alto que Baal deve estar no banheiro, vai, continua gritando, até que eles gritaram, invocaram Baal, e nada aconteceu. E teve a vez de Elias. Na vez de Elias, ele se deparou com um altar que estava destruído. Elias pediu para preparar o seu bezerro para o sacrifício. O altar estava destruído, mas era composto por 12 pedras. Ou seja, se você monta aquelas 12 pedras, você obviamente acaba montando o seu altar por inteiro. Mas não estamos falando de pedrinhos, estamos falando de pedras muito pesadas que Elias precisou carregar. E cada uma dessas 12 pedras simbolizava uma tribo de Israel. Então, quando Elias pegava uma pedra, ele gritava, Rubem! Pegava outra pedra e gritava, Simeão! Judá! Isacar! Zebulon! Dan! Naftali! Benjamim! Efraim! Manassés! Até citar todas as 12 tribos de Israel. Aleluia. E montou o altar. E
pediu para colocar 12 cântaros de água. Mais uma vez, o número 12, representando as tribos de Israel. A palavra não diz, mas eu fico imaginando aquele povo dizendo: peraí, como assim você vai jogar 12 cântaros de água em cima de um altar? Estamos com sede, estamos vivendo época de seca, não está chovendo. Que desperdício é esse? Mas ainda assim, colocaram 12 cântaros de água. Elias faz um córrego para que essa água também caísse ali e em cima do bezerro. Então Elias começa a orar ao Deus único, ali já em um horário em que já estava chegando o anoitecer, o pôr do sol. Elias ora e Deus responde com fogo. Aleluia. Quando Deus responde com fogo, todos ali começam a falar: só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Mas sabe o que a palavra diz? Que aquele fogo lambeu, ou seja, evaporou toda a água do altar. E aqui a gente já parte para biologia. Quando a água evapora, o que acontece? O vapor se condensa, começa a formar nuvens, e dessas nuvens começa a vir chuva. O que para muitos ali poderia ser desperdício de água, para Deus era investimento para chover. Deus ele nunca vai tirar nada de você sem substituir por algo melhor em troca. E aquele povo precisou compreender isso. Não é à toa que o moço de Elias falou: Elias, eu acho que não vai chover não, hein? Porque eu não vejo nada. Senão, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E dessa pequena nuvem, a palavra diz que começou a chover forte. Uma forte chuva, tempestade caiu sobre a terra. E o interessante é que depois desse desafio, Elias mata os profetas de Baal. Só que no capítulo de número 19, Jezabel fica sabendo. Jezabel, ela ameaça Elias e Elias começa a fugir para uma caverna. Mas chegando nesse ponto, ali, Elias, enquanto ele fugia, a palavra diz que ele estava caminhando, se prostrou e jogou um anjo e deu pão para Elias poder comer. Só que quando Elias ele come esse pão, ele até se levanta. Só que depois ele vai lá, se prostra de novo. Fica totalmente abatido de novo. Aí vem o anjo de novo pela segunda vez e dá mais pão para Elias. Sabe o que acontece nessas situações? Muitas das vezes a gente até recebe o pão que vem do alto. O pão que vem do alto, ele até nos alimenta uma hora, até nos dá uma boa estrutura para ficar de pé. Mas se a gente parar de consumir esse pão, a gente vai ficar se prostrando toda hora, vai ficando abatido toda hora. Enquanto a gente não ficar sempre satisfeito com o que o Senhor, Ele já libera da parte dele para nós, para que a gente caminhe até o alvo. E Elias caminha e vai parar numa caverna. Nesse ponto, Elias já estava desgostoso de muita coisa. Estava decepcionado com Acabe, estava decepcionado com o homem,
Elias, nesse ponto, ele só pensava, poxa, depois de tudo que aconteceu, o povo ainda assim vai se prostrar a outros deuses, ainda assim vão dar razão a Jezabel, mesmo depois do milagre que Deus fez ali de descer fogo do céu, o povo ainda vai continuar na mesma. Elias chegou a um ponto que ele pediu a morte para Deus, pediu para Deus recolhê-lo. E muitas das vezes é assim. Nós fazemos a obra de Deus, queremos mostrar para todos que só o Senhor é Deus, queremos mostrar para todo mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas quando a gente não vê na nossa hora, no nosso momento, esses frutos, a gente pensa, poxa, fiz isso à toa, eu perdi meu tempo evangelizando, perdi meu tempo pregando. Mas a gente não entende é que muitas das vezes a sementinha já foi plantada. Não vai ser todos, mas vai ter um outro ali que vai entender que só o Senhor é Deus. Não adianta a gente ficar se decepcionando com o homem, achando, eu preguei, eu sou demais, basta eu liberar uma palavra aqui e vai acontecer na minha hora, na hora que eu quero e acabou. Mas muitas das vezes é no tempo de Deus. A gente não vê a sementinha externa, mas a gente pode ver também, gente, entenda uma coisa. A sementinha interna é só Deus que vê. A gente não vê nem a semente externa, nem a interna. Mas a mais importante é a interna, que só o Senhor consegue enxergar, sondar. É só o Senhor Deus que consegue fazer um check-up no coração do homem. A sementinha física, literal, de uma planta, conseguimos ver. Até aí tudo bem. Mas a semente, que é a palavra, é só Deus. E ali Elias falou, Senhor, tá pesado. Essa obra tá pesada. Não aguento mais, Deus. Eu fiz tudo que deu. Eu orei. Eu busquei. Tentei cuidar de almas. Tentei cuidar de vidas. Eu fiz tudo que eu pude, Deus. Mas me recolhe porque tá pesado. E eu posso dizer, eu tenho vergonha nenhuma. Há 2 anos atrás, eu estava nessa situação como Elias. Subi ao monte e eu falei as palavras para Deus. Senhor, tá pesado, Senhor. Tá pesado. Se possível, Deus, me recolhe. Porque eu não estou aguentando mais. Pessoas que eu amei, eu orei, eu cuidei, proclamei o teu nome e não vi nada acontecer. Quanto mais oro, mais a calúnia vem. Quanto mais busco, mais a difamação, mais a afronta chega. E às vezes dá vontade de parar mesmo. Mas escolhido não tem escolha. Não dá mais para voltar, não. Uma vez que você entregou a vida para Cristo, disse, Deus, eis-me aqui, envia-me, não dá mais para voltar, não. A obra é dele, não é sobre mim, é por ele, é tudo sobre ele. Aleluia. Não é à toa que, naquele tempo, eu ouvi um louvor muito especial que muitos conhecem, aquela canção Alívio, que fala, és o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui para continuar, que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és, Jesus, o motivo que eu tenho para avançar. Mas a parte da letra que me arrancou lágrimas mesmo foi quando falou, se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Aleluia. E eu falei, Jesus, é verdade, Jesus. Se até hoje eu não parei,
se até hoje eu não desisti, se até hoje eu não chutei o balde, é porque o Senhor sempre esteve aqui e nunca deixou eu parar, nunca deixou eu permanecer nessa caverna, Senhor. Somente o Senhor que dá estrutura para continuar. Mesmo que o homem abandone, a presença do Senhor acompanha. É a presença do Senhor que nos mantém firme. Eu creio firmemente nisso. Uma história tem vários lados. E Jezabel tentou fazer com que as pessoas ficassem contra Elias. Elias distorceu tudo para a versão dela, para perseguir, para ela não sentir culpa. Elias fazia a obra de Deus, mas na boca de Jezabel, Elias era o vilão da história. Entenda uma coisa, já estou terminando. O desafio no Monte Carmelo foi um culto a Deus. Aleluia. E o problema não é o culto avivado, aonde você pula, roda, sapateia, cai fogo do céu, aquele culto cheio do manto, porque o ambiente do culto é maravilhoso. Estar no culto é muito bom. Estar dentro do culto é muito fácil. Mas o problema é o que vai acontecer depois do culto. O que você vai fazer depois do culto? Se depois do culto que você recebeu aquela palavra avivada, você vai deixar o inimigo te afrontar, vai deixar o inimigo te mandar para a caverna. O problema nunca vai ser o culto, mas a sua posição depois do culto. É depois do culto que você mostra a sua verdadeira fidelidade a Deus. Ambiente do culto, ambiente profético é maravilha. Tu pode rodar à vontade, tu pode pular à vontade, tu pode sapatear na presença de Deus. Mas cuidado com depois do culto. Se depois do culto você não estiver trajado com a armadura de Efésios 6, deu brecha pro inimigo, para ele te atacar. E você desistir muito fácil. Eu gosto muito de uma parábola que ela é chamada de mito da caverna. É muito conhecida, mas eu gosto muito. Que fala de um grupo de pessoas que estavam trancadas dentro de uma caverna. E tinha uma pedra que selava essa caverna. Porém, mesmo selada, ainda tinha uma fresta ali em cima. E o povo que estava lá dentro ficava o dia inteiro olhando para a parede. Ou seja, se pela fresta da caverna, lá de fora, aparecia um cavalo, aparecia a sombra de um cavalo na parede da caverna, e o povo de fato acreditava que aquela sombra era um cavalo de verdade. Se passava um carro, a sombra do carro aparecia na parede da caverna, e o povo achava que aquilo era um carro de verdade. Até que um deles saiu, escapou dali, daquela caverna, e viu o mundo lá fora. Viu que o mundo não era aquilo que imaginava. Viu de fato o que é um cavalo de verdade. Viu o que é grama, o que é uma árvore, o que é um carro. Viu as nuvens. E essa pessoa voltou para a caverna uma única vez. Explicou toda a situação. E as pessoas falaram: ei, é mentira, você tá louco. Aquela aqui, ó, eu tô vendo um carro aqui, ó. Isso ali que é verdade. E a pessoa tentou argumentar: não, isso ali é uma sombra, não é. Mas quanto mais aquelas pessoas insistiam em ficar ali dentro, a pessoa que saiu falou: eu voltei uma única vez para poder avisar. Eu tô saindo daqui. Eu quero viver a realidade do que Deus tem na minha vida. Não quero ficar aqui dentro dessa caverna mais. Eu vou sair para viver as verdades de Deus, a vontade de Deus, porque caverna não é o meu lugar. E de fato, saiu uma única vez.
A história de Elias ensina muita coisa para nós. Mas o principal é que, independente de como esteja nossa caminhada de fé, continue compreendendo que só o Senhor é Deus. Aleluia. Pode vir a adversidade que for, só o Senhor é Deus. Esteja bom, esteja ruim, continue crendo que o Senhor, Ele vai te dar toda a força, toda a estrutura para continuar firme em todos os seus dias, até que Ele venha, até os confins do tempo. Aleluia! Quero fazer uma breve oração para encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus, Pai querido, graças te dou por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje mais uma vez pudemos compreender, Senhor, Sim, Deus. reafirmar que só o Senhor é Deus na nossa vida, Senhor. Pai amado, ao sair daqui, Senhor, estaremos expostos, Senhor, ao mundo, Senhor. Estaremos expostos aos lobos, Pai amado. Mas, Pai amado, mesmo que o inimigo tente nos afrontar, Senhor, nos dê estrutura para continuar, Senhor. Pai amado, que estejamos trajados com tua armadura, Senhor. Que a gente fique firme, Senhor, e entendendo que só o Senhor é Deus, Pai amado. Não importa o que aconteça, Pai amado. Oh, Senhor, até mesmo, Senhor, as pessoas de perto, as pessoas de longe, podem vir querendo nos derrubar, Senhor, meu Deus. Mas, Pai, enquanto o nosso altar, Senhor, nosso coração estiver restaurado, Senhor, a gente vai continuar invocando o Teu nome, Senhor, meu Deus. A gente vai continuar compreendendo que só o Senhor é nosso Pai, Senhor. O Senhor é Pai nosso, Pai. O Senhor é o nosso Deus. Pai amado, obrigado por cada coração que está aqui, por cada coração que entendeu essa palavra, Senhor, que recebeu, Senhor, como um solo bom, Senhor. Um solo bom que pôde cair ali, pôde cair a boa semente. Muito obrigado, Senhor. Eu peço, eu já te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.